Anderson Talisca pode ser o substituto de Pedro no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. O Corinthians insiste na contratação de um ex-jogador tricolor. E as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a informação de que o Timão insiste na contratação de Elinho. Atacante revelado no São Paulo, com passagem pelo Red Bull Bragantino e que foi negociado na temporada passada com o Toluca do México, operação de 13 milhões e meio de euros. De fato, o Corinthians já manifestou interesse em contratar o Elinho, mas antes da Copa do Mundo foi avisado de que o empréstimo estava completamente descartado. Nessa segunda-feira, o Samir Carvalho, que cobre o Corinthians aqui no YouTube, afirmou que o Timão fez uma nova tentativa, buscando a compra de um percentual do Elinho, deixando o restante para o time mexicano. O que eu posso contar para vocês é que, apesar da vontade alvinegra, a chance desse negócio acontecer é zero. O Toluca só aceitaria negociá-lo em definitivo e, no mínimo, recuperando todo o investimento. Não há chance alguma de o Corinthians gastar 13 milhões e meio de euros, até porque não tem essa grana. Para piorar, o Elinho, na estreia do time, nesse sábado, no Campeonato Mexicano, marcou um dos gols da vitória por 3-1 do Toluca. Importante contar que ele entrou faltando apenas 2 minutos para a partida acabar. Tempo suficiente para marcar o gol da vitória por 3-1. Temporada passada, a primeira no futebol mexicano, de 23 jogos e 3 gols, bastante abaixo daquilo que se imaginava, até pelo nível de investimento feito pelo jogador, no jogador no caso, né? Mas a ideia do Toluca é recuperá-lo ao longo da temporada. Corinthians busca de forma prioritária um atacante de velocidade, ao que tudo indica, esse não será o jogador ex-São Paulo Elinho. Boa noite, Nicola. Pergunta para alguém da torcida organizada do Timão se vai ter alguma novidade sobre a vaquinha para aumentar o valor e quanto já pagou da dívida. Essa da dívida é fácil a gente descobrir, consigo informar para você agora mesmo. Rolou uma extensão do período de doação, né? Só para lembrar, inicialmente essa vaquinha tinha sido criada para durar por 6 meses. E a ideia era faturar 700 milhões de reais para quitar a dívida do estádio. Depois dos 6 meses, ou perto dos 6 meses, a vaquinha havia arrecadado 40 milhões de reais e decidiram estender por mais 6 meses com o objetivo de tentar, obviamente, já se sabe que não vai chegar aos 700 milhões, mas tentar angariar o máximo de dinheiro possível. Quanto mais grana, menos o Corinthians tem que pagar. Acontece que as doações, faz quase 5 meses que as doações elas caíram, né? A velocidade das pessoas doando também diminuiu. O pessoal que já havia doado passou a desistir de fazer novas doações. Estou abrindo o site aqui, ó, para entender como é que está nesse momento o processo de doação. doearenacorinthians.com.br. Nesse momento foram arrecadados, cadê? Quer contribuir, fazer a contribuição. Será que eles não estão mais divulgando? Aqui, ó. 40.649.025 reais. Então, dá para dizer, cara, que eu não acredito que mesmo estendendo mais 6 meses, essa campanha chegue a 50 milhões de reais. É pouco para quem imaginava 700 milhões de reais, mas é muito, cara. Você imaginar que 40 milhões de reais surgiram a partir do torcedor, enfim. William Murari mandando boa noite, Wesley Rocha também, Wagner Nascimento, Adriano Rubens. Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, pela manhã, contei que um zagueiro chamado Wellington, de 29 anos de idade, está no Gostep. Esse nome foi debatido dentro do Corinthians. Zagueiro canhoto, de muita força física, pode jogar também como lateral, titular absoluto na Turquia. A ideia era contratá-lo por empréstimo, até porque o Corinthians tem dificuldade financeira. O Gostep disse que só aceita negociá-lo em definitivo e o negócio deu uma esfriada. Agora à tarde, o Samir Carvalho contou que o Corinthians voltou a conversar sobre Elinho. Ao longo do programa, vocês me perguntam e eu trago novidades para vocês sobre o Elinho, tá bom? Like dado, amigo, essa história de Elinho seria uma ótima, boa notícia. Mas não vai rolar, sabe por quê? Vou explicar um pouquinho sobre o Elinho. O Elinho foi vendido no ano passado pelo Red Bull Bragantino para o Toluca por 13 milhões e meio de dólares. 13,5 de euros. E o Corinthians estava tentando primeiro contratar por empréstimo, não vai rolar por empréstimo. Depois o Corinthians cogitou aumentar a proposta, melhorar a proposta, fazer uma proposta em definitivo, comprando um percentual e deixando o outro restante para o Toluca. O Toluca, para vendê-lo, vai querer vender o pacote completo. E a proposta já foi recusada, tá? O Corinthians vai gastar dinheiro com um ponta. Os outros reforços devem chegar
de graça ou em operações parecidas. O Corinthians, Nicola, tá acertando com alguém? Lucas, o Corinthians trabalha em algumas frentes. A busca por um lateral direito, especialmente se eles conseguirem jogar um clube para o Léo Maná. O Corinthians busca um zagueiro canhoto em caráter de emergência, esse é um dos pedidos do Dorival. Mas hoje a principal prioridade é um atacante de lado de campo ponta, velocista, driblador, e aí já foram várias as tentativas, o Corinthians tem esbarrado na questão financeira, o Biel está descartado, houve uma consulta ao Elinho, sonharam com o Malcom, mas não tem condição financeira, o Carlos Vinícius está louco para jogar no Corinthians, mas o Carlos Vinícius não é a posição de centroavante não é uma prioridade dentro do clube, tá bom? Pergunta se o Miguel Borja pode pintar no Corinthians. Hoje chegaram a publicar que o Borja brigou com o técnico do River. Eu estava assistindo ontem o jogo do River, até porque eu tinha apostado no River, tinha uma múltipla de 4 jogos que eu dependia da vitória do River contra o Platense. E o Borja marcou o terceiro gol do 3, estava 2-1, finalzinho do jogo, uma baita bola do Pete Martinez, ele recebe em velocidade e faz o gol do 3-1. Confesso que quando eu vi a notícia de que ele brigou com o técnico, eu falei, mas pô, como é que brigou se ele estava jogando ontem no fim da partida, né? Cara, Johnny, eu posso cravar com todas as letras que se o Borja for para o Corinthians vai ser um dos piores reforços da história do Corinthians. Nicola, isso significa que o Borja é péssimo, é tenebroso? Não, ele não é péssimo, é tenebroso, mas ele é um cara totalmente sem alma. E uma das provas disso foi quando o bicho pegou todos os jogadores do Palmeiras brigando contra o time e ele lá olhando como se nada tivesse acontecendo. Cara, o Borja não tem sangue nenhum. O Borja é um cara meio alienado, meio vive no mundo da lua, não tem raça nenhuma, não tem garra nenhuma, nunca vai dar um carrinho. E isso pro torcedor do Corinthians é algo desesperador. Se o Corinthians contratar o Borja, isso não vai acontecer, né? Até porque o Corinthians não precisa de centroavante, tem a menor chance disso acontecer. Mas esse é o tipo de casamento que não cola. De um cara que tem repertório, mas sem garra nenhuma, num clube que o torcedor exige demais disposição, vontade e tudo mais, tá? Boa noite, Nicola. O Dorival tem chance de cair com mais um tropeço? Não, mais um não. Até porque a multa rescisória é astronômica, tá? Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Eretão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento, atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. Em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado. Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas, tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma o cartão, terceiro cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo. Mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade, conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza.
jogador completamente fora dos planos do Chelsea, assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea, outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Só para completar em relação ao timão, Corinthians recebe às 19 horas na Neoquímica Arena o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro. E vale a lembrança de que o Corinthians não vem numa boa fase. São 4 partidas sem vitória, com 3 empates e 1 derrota. Nesses 4 jogos, apenas 1 gol marcado. Corinthians que empatou com o Galo, com Vitória e com o Grêmio e perdeu para o Huracan. O único gol marcado nessa sequência, diante do Grêmio, empate em 1-1. E você? Tá confiante numa vitória do Corinthians? Use espaço para comentário e registre o seu placar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora sim, bora falar sobre Roberto Firmino, o atacante brasileiro de 33 anos de idade, que foi alvo de uma negociação recente do Botafogo e também era sonho de vários torcedores do Corinthians, não voltará ao Brasil, pelo menos por agora. É que nas últimas horas o Firmino se acertou com o Al Sadd, time do Catar. O mais rico clube do Catar vai pagar cerca de 7 milhões de euros para o Al Ahly para antecipação do fim do seu contrato. O Firmino também terá vencimentos bem próximos aos seus atuais, algo na casa dos 10 milhões de reais. A ideia do Firmino era jogar na Inglaterra, mas diante da falta de propostas inglesas e das ofertas brasileiras muito distantes do ponto de vista financeiro daquilo que ele imagina, Firmino preferiu continuar no Oriente Médio. Troca a Arábia Saudita pelo Catar e adia seu retorno ao futebol brasileiro. A tendência é que a gente tenha o Firmino por aqui em 1, 2 ou no máximo 3 anos. Acho uma pena, tenho certeza que o Firmino seria um enorme acréscimo para o futebol brasileiro. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí Danilo, qual jogador da base te chama mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações realizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreve no canal, espalha para gerar esse vídeo, joga no grupo de WhatsApp para todo mundo, todo torcedor do Palmeiras ficar por dentro de todas as notícias do maior clube do mundo, que a gente tá falando que realmente é do Corinthians. Então chega deixando aquele like maroto, fica esperto para todo mundo ficar por dentro de todas as informações do Coringão. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos, vai Palmeiras!